Sou mestre em patologia bucal e hoje nós vamos comentar algumas questões do ENAD. O nosso primeiro tópico vai ser sobre patologia bucal. Então vamos acompanhar a questão aqui no slide. Questão 1. Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, não fumante, com bom estado de saúde geral, sem alteração sistêmica. Apresenta lesão branca, bem demarcada e não destacável em mucosa jugal do lado direito. Após biópsia, o exame histopatológico mostrou hiperqueratose, acantose, displasia epitelial branda e presença discreta de linfócitos no tecido conjuntivo subjacente. Este quadro é compatível com o quadro diagnóstico de candidíase pseudomembranosa, lúpus eritematoso, líquen plano, leucoplasia ou leucoedema. Então, pessoal, vamos revisar alguns tópicos aqui do enunciado da questão para a gente poder matar essa resposta. Primeira coisa, o paciente ele é do sexo masculino, nós temos dados epidemiológicos no início. Sexo masculino, 65 anos. Ok, então uma doença de homens, certo? Na sexta, sétima década de vida. Ele diz também, agora, alguns dados clínicos, que essa lesão é uma lesão branca, bem demarcada e que não se destaca, ou seja, que não raspa. Você tenta raspar e ela não se solta. Nós temos agora também alguns dados histológicos. Então, que após a biópsia, o exame histológico mostrou hiperqueratose, que é o aumento da camada de queratina que eu tenho. Eu tenho acantose, certo? Que é o espessamento da camada espinhosa do epitélio. Então, eu tinha um epitélio menos espesso e esse epitélio está mais espesso agora. E eu tenho displasia epitelial. Então, a gente lembra que a displasia epitelial é quanto mais aquelas células começam a se diferenciar e ficar diferentes daquelas células quando estão no seu estado normal de saúde. Ele diz ainda que nós temos a presença de discreto infiltrado de linfócitos no tecido conjuntivo. Então, eu tenho alguns linfócitos discretos, pelo que ele fala, lá no meu tecido conjuntivo subjacente. Então, pessoal, vamos agora analisar as nossas opções. Na opção A, ele fala de candidíase pseudomembranosa. O que a gente lembra da candidíase pseudomembranosa é que ela é o tipo da candidíase, ela é a variação da candidíase, que nós temos uma placa branca, também como ele fala na questão, só que essa placa branca ela nem é bem demarcada e nem é não destacável, ela é uma placa destacável. Então a gente está vendo na imagem aqui essa placa esbranquiçada em toda a mucosa do paciente e quando a gente faz a manobra de raspagem, olha aqui o que acontece. Ela se destaca e fica um tecido avermelhado, eritematoso embaixo. Então isso é característico da candidíase pseudomembranosa. Mas, ao contrário do que diz a questão, não é uma placa, ela é uma placa destacável. E a questão fala de uma placa não destacável. Então, a gente vai pular essa alternativa A. A alternativa B, nós temos o lúpus eritematoso. O que a gente sabe do lúpus eritematoso é que ele é uma doença autoimune, uma doença inflamatória autoimune, ok? E aí, lá nos dados epidemiológicos, a gente vê que a gente tem um paciente aqui na questão do sexo masculino com 65 anos de idade. O lúpus eritematoso, ele é uma doença muito mais prevalente em mulheres, certo? Mulheres entre 20 e 40 anos de idade. E ela é aquela doença que a gente apresenta, que as pacientes apresentam aquele exantema no rosto, bem característico em forma de asas de borboleta, asas de mariposa, ok? E aí o lúpus afeta diversos outros órgãos do corpo, como a gente pode ver nesse esquema, e também a cavidade oral. E quando ele afeta a cavidade oral, sim, ele pode se apresentar como uma placa esbranquiçada, mas normalmente essa placa esbranquiçada ela é mista. Ela é mista com o quê? Com uma ulceração, como a gente pode ver na imagem. Então eu posso ter ulcerações, áreas eritematosas, como o próprio nome da patologia diz. Eritema quer dizer avermelhado. E também a presença dessa placa esbranquiçada, que é não destacável. No caso, o lúpus não vai se encaixar porque ele está fora do padrão epidemiológico, que são pacientes do sexo feminino com 40 anos de idade. Então, vamos pular o lúpus. Na alternativa C, nós temos o líquen plano. O líquen plano também é uma doença com um caráter autoimune, é uma doença inflamatória.
Clinicamente, ele se apresenta como essa placa que nós podemos ver na imagem, uma placa esbranquiçada, e essa placa também não se destaca, então você tenta raspar e ela não se solta. No entanto, ela não costuma ser bem demarcada. Nós estamos vendo aqui na imagem que é uma placa bem difusa, ok? O líquen plano, a gente não tem como fazer a diferença clinicamente, apesar dele ser estriado, ter essa característica de estrias de Wickham, nem sempre essas estrias estão bem proeminentes. Então, ele pode parecer com uma leucoplasia. E aí, para o líquen plano, a biópsia está indicada sim. E quando a gente faz a biópsia do líquen plano, a diferença aqui na questão vai ser esse tópico. Porque a gente pode ter uma hiperqueratose sim, a gente pode ter um pouco de acantose, mas no líquen plano a gente não tem uma presença discreta de linfócitos. A gente tem uma presença proeminente de linfócitos. Aqui nós observamos o nosso tecido epitelial e abaixo do tecido epitelial, todos esses pontinhos roxos, ou seja, essa mancha roxa que acompanha a camada basal do epitélio no conjuntivo, são linfócitos, são células inflamatórias. Então, a característica histológica predominante do líquen plano é um infiltrado linfocitário em banda. Em banda quer dizer essa plaquinha de linfócitos acompanhando aqui o epitélio, logo abaixo desse epitélio, no conjuntivo. Então, não bate por causa da característica histológica, que ele fala de uma presença discreta de linfócitos. E os linfócitos no líquen plano não são discretos, eles são a principal característica. A alternativa D, gente, é a leucoplasia. O que a gente lembra de leucoplasia? Primeiro, ela é uma doença potencialmente maligna, ou seja, ela tem uma chance bem maior do que a mucosa normal de virar câncer. E a leucoplasia, segundo a OMS, é uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clínica ou histopatologicamente como qualquer outra doença. Meio confuso, né, esse conceito? Então, a leucoplasia é um diagnóstico por exclusão. Então, avaliando nossa questão, a leucoplasia sim é mais comum em pacientes do gênero masculino, pacientes acima da 4ª década de vida, e ela também é uma lesão de mancha ou placa branca, como nós observamos aqui nessa imagem, bem demarcada e não destacável. Então, eu tento raspar essa placa e ela não se solta. Quando nós vamos para o exame histológico, a leucoplasia sim apresenta hiperqueratose, ou seja, um aumento da camada de queratina do epitélio. A acantose, que como eu disse para vocês, é o aumento dessa espessura aqui do epitélio. O epitélio ele fica mais espesso. E essa espessura é aumentada por conta da camada espinhosa do epitélio, que é essa camada aqui. E principalmente, pessoal, a característica da leucoplasia histológica, que é mais marcante, é a displasia epitelial. Displasia epitelial é quando essas células começam a sofrer mutações e elas ficam alteradas. Elas não ficam mais parecidas com as células do tecido original. Nesse caso, o tecido epitelial, aqui na camada basal, era para a gente ter uma camadinha de células empaliçada, bem iguaizinhas, célulazinhas gêmeas. E a gente pode observar que não é o que está acontecendo nessa imagem. Aqui na minha camada basal, eu já tenho células alteradas, células mais escuras aqui nesse canto, mais claras aqui. Eu tenho uma célula que parece que está se dividindo aqui nessa camada basal, células bem hipercromáticas aqui, bem escuras. Então, esse epitélio aqui está sofrendo um processo de displasia epitelial, ok? Uma coisa que pode ter confundido nessa questão da leucoplasia é porque a gente observou no enunciado que o paciente era não fumante. E a leucoplasia, assim como o câncer de boca, ela também está associada com o tabaco. Mas, simplesmente pelo paciente não ser fumante, não quer dizer que todos os outros tópicos do enunciado não estejam de acordo com a leucoplasia. Então, a única coisa aqui que ficou para confundir vocês foi o fato do paciente ser não fumante. Mas o paciente pode ser não fumante e fazer o uso, por exemplo, de bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica também ela influencia como fator etiológico para a leucoplasia. Então, todos esses tópicos do enunciado, eles vão de acordo com a leucoplasia. Vamos analisar ainda o leucoedema, que é a opção E. O leucoedema, ele nem chega a ser uma patologia, pessoal. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, o leucoedema ele também é uma mancha ou placa branca e ele pode ter umas estriazinhas para você confundir com o líquen plano.
da opção C. Mas o leucadema não é uma patologia, ele é apenas uma alteração, uma variação da anatomia. Então, quando eu tenho pacientes com a pele negra ou morena, eles podem apresentar, aqui na mucosa jugal principalmente, essa placa esbranquiçada. E aí, a manobra semiotécnica que você vai fazer para diferenciar é colocar o seu polegar por fora da bochecha do paciente e distender, esticar essa mucosa. O leucadema ele desaparece imediatamente, porque ele se caracteriza por ser apenas um excesso de queratina. Mas eu não tenho displasia epitelial, eu não tenho linfócitos, nada disso. Eu tenho apenas um pouquinho a mais de queratina nesse epitélio e isso fica destacado porque o paciente é negro ou moreno. Então, o leucadema também não bate com a nossa questão. Por fim, pessoal, a gente chega à conclusão de que a resposta da questão seria a leucoplasia. Porque a leucoplasia, sim, é uma patologia bem comum em pacientes do gênero masculino, a partir da quarta, quinta década de vida. É uma lesão branca, bem demarcada, que a gente tenta raspar e ela não se destaca. E histologicamente, ela é caracterizada pelo aumento da queratina do epitélio, o aumento da espessura desse epitélio, que é a acantose, a displasia epitelial, que é o que faz essa lesão cada vez mais quando ela progride e se aproximar do câncer, e a gente pode ter poucos linfócitos ali abaixo desse tecido, mas discretos, não como o líquen plano. Então, finalizando, a nossa resposta fecha como letra D, leucoplasia. Então, pessoal, eu espero que essa questão tenha ajudado vocês. Vocês podem dar uma revisada para complementar em cada uma dessas lesões que estão da letra A até a letra E para aprofundar um conhecimento, ok? Boa sorte para vocês e nós nos vemos na próxima questão.